Olha só, a gente já começa o nosso programa, começa o Correio Manhã às 6h07, 6h07, falando do caso do médico pediatra Fernando Paredes. Coloca a imagem dele na tela para mim, por favor, meu querido Taubaté. Esse cara aqui, de chapeuzinho, a máscara, Fernando Paredes, acusado pelo Ministério Público de abusar sexualmente de 4 crianças. No momento em que ele consultava essas crianças dentro do próprio consultório aqui em João Pessoa. Até o fechamento do inquérito, 4 vítimas haviam denunciado esse médico. Mas um novo caso envolvendo o pediatra surgiu. Deixa eu chamar o Carlos Daniel, porque essa nova denúncia apareceu ontem. É isso, Carlos Daniel, bom dia para você. Bem-vindo ao Correio Manhã, meu filho. Exatamente isso, João. Bom dia para você e para toda a Paraíba ligada com a gente aqui no nosso Correio Manhã. É um novo depoimento que já está inserido nessas investigações desse inquérito policial que apura os supostos abusos cometidos pelo médico pediatra, o Fernando Paredes. O que chama a atenção, João, em toda essa investigação é que os depoimentos, o que foi relatado pelos pais, pelas vítimas contra esse médico pediatra, eles têm similaridades, ele tem muitas partes que são iguais. E para explicar, obviamente, de uma maneira mais social, depoimentos, eles às vezes são desconectados de uma parte e de outra, mas neste inquérito policial, a maioria dos depoimentos dos pais, das crianças, tem muitas partes parecidas. Ou seja, isso robustece ainda mais a investigação, torna a investigação ainda mais crucial nesse momento. Como você explicou, agora o Fernando Paredes já é considerado acusado pelo Ministério Público da Paraíba diante dessa investigação, diante dessas acusações. Esse novo depoimento ele já foi inserido ontem, ou seja, uma mãe já foi até a cidade da Polícia Civil para prestar depoimento contra esse pediatra. Neste depoimento, que inclusive nós tivemos acesso, João, essa mãe conta que procurou algumas indicações, procurou ouvir indicações de amigas, de vizinhos, de parentes próximos, de algum médico pediatra, para tratar o quadro de saúde da filha. Ela estava com asma. E nisso recebeu a indicação do nome do Fernando Paredes. Levou então a criancinha para o consultório do médico e já na primeira consulta essa mãe contou aos investigadores da polícia que desconfiou do comportamento, de algumas perguntas, da forma, no geral, como esse pediatra agia dentro das 4 paredes, com a mãe e também com esta criança. Inclusive, essa mãe contou que já ao entrar na sala, ela desconfiou como as coisas eram posicionadas. Tinha uma cadeira que ficava meio que de costa. Porque a gente sabe que nessas consultas, às vezes para deixar claro, transparente o que acontece, os pais acompanham as crianças e vê tudo o que está acontecendo. Mas a cadeira, para os pais ficarem, ela ficava um pouco afastada de onde o médico atendia as crianças. Mas a mãe percebeu aquilo, mas imaginou, é coisa da minha cabeça, e deixou com que a consulta andasse normalmente. Só que ao longo da consulta, outras reações foram deixando essa mãe ainda mais desconfiada. Vamos acompanhar um trecho desse depoimento. Minha filha estava doente, problema de asma, e eu procurei, conversando com uma amiga, querendo saber dela, por ela ter filhos também, se ela me indicava um pediatra. E ela falou do doutor Fernando e eu fui até ele. Achei estranho pelo fato de chegar lá e ele logo falando de desenhos. E foi levando minha filha a desenhar, fazer desenho de uma borboleta, e chamou ela mais para frente dele para ela visualizar melhor e tentar desenhar com ele. E eu achei estranho isso aí. Então eu já fui logo tirando, afastando ela. Mas até então, por ele ter a idade avançada, eu achei que fosse coisa da minha cabeça, imaginação. Eu achei errado na hora que ele foi auscultar minha filha, e no lugar dele ficar fazendo, como de fato, o certo, por cima da roupa, pelo fato dela estar com a roupa, o vestido coladinho, então era para ele ficar por aqui. Não ele chegar e ir para frente dela, que é a maca, ele colocou a mão por dentro e o cotovelo saiu na parte íntima dela. Então aí eu já achei um absurdo. Na mesma hora eu levantei, quando eu vi que ele estava com o cotovelo eu levantei. Mas aí ele teve aquela, foi muito rápido, ele começou a brincar com ela, que ele já vai
levando a criança, brincando, fulana pipoquinha, começa aquela brincadeirazinha, e começou a brincadeira de estar fazendo cócega, tá? E ali levei logo ela para casa, tá certo, doutor, ele já tinha dado a receita e fui para casa. Além dessa, entre muitas aspas, brincadeira que o médico pediatra fazia, de acordo com o depoimento já anexado na investigação, que essa mãe contou, ele também tinha um comportamento, João, de assim quando a mãe ou o pai chegar com essa criança dentro do consultório, ele já passar a receita. Ou seja, antes mesmo de avaliar a criança, ele já entregava a receita médica ao pai, à mãe, enfim, ao responsável legal que estivesse acompanhando essa criança lá no consultório dele. E todos os pais contaram em depoimento à polícia que a letra do médico era muito ruim. Então, enquanto o pai e a mãe ficavam ali lendo a receita, olhando para a receita médica, tentando decifrar a letra do pediatra, supostamente aconteciam os abusos. Vamos acompanhar um outro trecho desse depoimento. Pela segunda vez de ele ter dado a receita para a gente estar olhando, que a letra dela, a caligrafia é péssima. E na hora que ele me deu a receita, eu fiquei olhando, só que como eu tinha falado com minha amiga, e sempre a gente ia junta, e dessa vez eu tinha falado para ela no carro, eu fiquei com a cadeira de frente, que tem a cadeirazinha de frente, eu fiquei com a cadeira só tentando observar melhor, e ela ficou na lateral da maca. Antes disso, dele levar minha filha para a maca, ele me deu uma receita. Coisa que eu achei estranha pelas primeiras vezes, porque a gente sempre recebe a receita por final, no final. Ele dá antes de levar a criança para a maca. Ou seja, hoje eu vejo isso, que ele estava dando a receita que é para a gente ficar olhando ali. Enquanto a gente estava prestando atenção na receita, ele estava sozinho ali na maca com a criança, que no caso foi a minha filha. Quando ele me deu a receita, eu aqui fiquei olhando, mas fiquei de olho. E de fato aconteceu do mesmo jeito que tinha acontecido anteriormente. Ele começou a verificar, a escutar a criança, e na hora ele saiu dali, foi para frente da minha filha e colocou a mãozinha lá. Aí achei estranho, foi quando eu levantei de imediato e fiquei bem de frente para ele. Tá bom, já acabou, doutor? Pronto, eu disse isso. Aí ele veio, não tirei mais brincadeira, como ele tira sempre brincadeira de minha filha para um lado para outro. Quando eu tinha visto, da primeira vez ele toca bem brincando, perto dos seios. E eu tinha falado exatamente a primeira vez com a minha amiga, que eu não gostei por causa disso. Começou a brincar e disse que começou a falar do desenho, e na próxima vez vai dar um pirulito se trouxesse o desenho pintado, que ele faz o desenho e manda levar para pintar. Lamentável, como a justiça está sendo falha, sabe? Eu acho isso aí absurdo. Absurdo, porque com tantas provas, com tanta denúncia, e ele ainda está solto. Então o lugar dele é cadeia. Além dessa forma criminosa de atender as crianças, o médico também tinha reações, comportamentos e perguntas fora do comum, maliciosas, que ele fazia a estas crianças. Inclusive, alguns pais até retrucavam quando ele fazia algumas perguntas a crianças, por exemplo, de 9 anos, perguntando se a criança tinha namorado, se já tinha algum paquera. Nisso, uma mãe já contou que repreendia o médico no momento que ele fazia essas perguntas. E nisso, o atendimento, entre aspas, seguia normalmente. Mas em um jogo de tentar conquistar a confiança tanto das crianças quanto também dos pais, o médico pediatra seguia atendendo inúmeras crianças. E muitos pais, inclusive, João, contaram aos investigadores da polícia que se sentiam até malucos. É coisa da minha cabeça achar que esse médico pediatra possa estar abusando da minha criança. Isso por conta da idade e também por conta da trajetória em que esse médico tinha no atendimento no serviço particular de saúde aqui na capital. Vamos acompanhar agora uma entrevista com a amiga de uma das mães de uma vítima. Com minha filha mais velha, ele chegou a perguntar se ela tinha namorado. Já tem namorado? E eu falei, doutor, criança não namora. E ele insistiu, mas um paquerinha. Aí eu disse, doutor, criança não namora. Ele percebeu que eu não gostei da situação e foi brincando com a criança, tudo sempre muito lúdico. Brincadeiras para trazer a criança com mais confiabilidade para a criança, na verdade. Ele faz com que a mãe e a criança se sintam mais confortável. Depois de tudo que aconteceu, que eu percebi,
foi que minha filha mais velha, ela se contraía todas as vezes que ele ia examiná-la. Por exemplo, se tivesse com uma dor de garganta, ele ia examinar a parte inferior do abdômen. Eu achava muito estranho aquilo, mas por se tratar de médico a gente vai confiando, né? A senhora acompanhou uma amiga sua que desconfiava do comportamento dele perante aos filhos dela. O que a senhora pode narrar o que a senhora viu naquele dia dentro da sala? No caso da filha da minha amiga, ele foi com a mão por dentro do vestido da criança, quando na verdade o vestidinho tinha uma gola em U, ele poderia ter auscultado aqui por cima, mas não, ele preferiu botar a mão por dentro, o braço, para poder roçar nas partes íntimas da criança. É algo tão sutil, se você não estiver muito atento, você não percebe. Sabe aquele negócio que você vê, mas você pensa, não, uma pessoa de idade, ele tem dificuldade até de andar. Então você confia, porque há muitos anos, meus filhos, ele acompanhava desde bebezinhos. Então você passa a confiar. Depois vai vir na sua cabeça tudo, e aí você relaciona o abuso. E o que a senhora espera da justiça daqui para frente? Justiça. Que ela seja aplicada a lei de forma correta e que ele pague pelos crimes que ele cometeu durante todos esses anos com tantas vítimas. Porque eu creio que nem a minha, nem a da minha amiga tenham sido as primeiras. Que sejam muitas incalculáveis vítimas. Diante dos novos depoimentos já inseridos nesse inquérito policial, o advogado que faz a defesa das vítimas, nesse caso, o Bruno Pontes, explicou o próximo passo do processo e também cobrou celeridade das investigações. Apresentamos mais uma vítima, né? Embora tenham dito que não existiam aí indícios, né, suficientes para a prática do crime, quantas mais vítimas são necessários para que seja tomada alguma atitude em relação a esse predador sexual, né? Em tese, já que ainda não foi condenado, né? E aí a gente fica esperando uma resposta, né, pelo judiciário. Ainda não podemos assim perder as esperanças, mas pelo sentimento que as vítimas, as famílias das vítimas têm, fica difícil a gente ter algum tipo de esperança. Importante a gente destacar que o inquérito policial que apura esses abusos foi encerrado no dia 13 deste mês, onde o médico pediatra Fernando Paredes foi indiciado por estupro de vulnerável. Mas agora, com os novos depoimentos, com os novos relatos, outros inquéritos policiais já foram iniciados pela Polícia Civil. Por isso que a Polícia Civil também destaca que as investigações seguem e que, se outras vítimas surgirem, outros inquéritos serão abertos e, claro, a gente segue acompanhando todos os detalhes sobre esse caso horrendo e revoltante. João. Carlos Daniel, muito bem. Enquanto isso que o Carlos contou acontecia, obrigado, já você volta. Enquanto isso acontecia, a Justiça negava o pedido de prisão do médico, o pediatra Fernando Paredes, suspeito de abusar de crianças durante o atendimento. Você vai ver agora o que diz a repórter a Vanessa Costa na tela do Povo. O primeiro resultado de inquérito foi finalizado e o Ministério Público ali deferiu várias situações, entre elas de que a prisão preventiva deste médico não seria necessária. Dentro do próprio texto ali, seria citado que, apesar da gravidade dos fatos, não houve demonstração calçada em fatos concretos de que a liberdade do indiciado colocará em risco a ordem pública. No mesmo inquérito também foi concluído que não seria necessário mandato de busca e apreensão. Lembrando, a busca e apreensão é quando equipes da polícia vão até a casa do indivíduo suspeito, até o consultório, no caso dele que é médico, e levam, por exemplo, para colaborar na investigação, aparelhos celulares, notebooks, no caso dele, né, computadores, devido à situação, ao tipo de crime no qual ele é suspeito, seriam, por exemplo, celulares e computadores que poderiam ser retirados para serem levados
a investigação, ao processo de investigação, também foi deferido ali pelo Ministério Público de que não haveria necessidade disso. Por conta desse avolumado de vítimas, entre aspas, de supostas vítimas, é que se requeriu a prisão preventiva, a decretação da prisão preventiva, encampada esse pedido pelo Ministério Público, foi favorável à decretação da prisão. Então, Sua Excelência, o juiz interpretou que não havia necessidade de se decretar a prisão, principalmente porque ele, tecnicamente falando, não havia e nem há razões para decretar essa medida tão odiosa. Isso não quer dizer que ele não possa decretar futuramente, caso existam razões para tanto. O que se tem aqui, não há nenhuma razão para essa prisão. Agora, o juiz interpretou por bem, na ótica dele, de decretar a apreensão ou a penhora dos bens, móveis e imóveis, e para resguardar uma eventual condenação também a título de indenização, caso seja julgado procedente essa ação penal. Em relação ao exercício da função, enquanto médico, ele fica impedido de realizar funções da medicina? Sim, o juiz, primeiro o Conselho Regional de Medicina, por unanimidade, o afastou das funções, enquanto tramita lá naquele órgão o processo administrativo. E o Ministério Público também havia pedido o afastamento das funções dele, determinado pela Justiça, que foi acolhido pelo juiz. Então, o doutor Fernando ele está impedido de exercer a medicina cautelarmente, enquanto tramita esse processo e enquanto também tramita o processo no Conselho Regional de Medicina. Eu sou apenas um jornalista curioso. Não sou formado em direito, apenas leio e gosto de ter informação. Já quero pedir aqui, desculpa ao juiz pela minha ignorância. Mas eu pergunto, se a justiça, essa porcaria dessa justiça brasileira, se ela aceita a denúncia e já torna o cara acusado, ali, no inquérito já consta 4 vítimas. A primeira que deu início a tudo, inclusive passou por exames, que constatou o abuso. Por quê que a justiça aceita a denúncia, mas não aceita a prisão de um cabra como esse? É a lei, moço. Alguém pode me responder? É a lei, o cacete que é a lei. É a lei, moço. Como que não prende um cara desse? Eu já falei, eu quero ver atrás das grades. Por quê? Não foi a minha filha, mas podia ter sido a minha filha. Como foi a sua filha que está me assistindo agora? Como foi a sua filha também? E tantas outras crianças que passaram por essas mãos nojentas desse cara. Eu fico aqui, revoltado, indignado e com o coração partido em saber que tantas crianças passaram por aquele consultório. As sobrinhas denunciaram esse cara. Elas foram vítimas na casa de praia deles. Aí eu pergunto, por que aceita a denúncia, mas não aceita a prisão de um cara como esse? Isso é o Brasil. Eu não tô aqui para passar pano para ninguém. É só ter dinheiro na porcaria desse país.